Você confiaria sua vida a uma máquina? Será que esse filme é uma previsão do futuro? Será que as IAs vão se rebelar mais pra frente? Alô, beleza, eu sou o Enes do canal Produzindo e seja bem-vindo a mais um Filme e Cena, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E este filme eu já tinha assistido o trailer dele, então se quiser dar uma olhada antes, eu vou deixar aqui em cima no card, eu analisando o trailer, as minhas expectativas. E as minhas expectativas é de que, assim, seria um filme legal, um filme interessante sobre as inteligências artificiais. Obviamente ele teria um intuito de nos fazer entrar melhor nesse mundo que para nós está recém aparecendo das inteligências artificiais. Assunto, na verdade, que já se fala desde muitos anos atrás, mas que hoje é realidade para nós. As IAs, as inteligências, estão aí para nós e que algumas pessoas têm medo, outras confiam, esperam, outras querem fazer dinheiro com isso. E esse filme vai nos trazer muito esse panorama, essa vida que me surpreendeu um pouco, em parte sim, em parte não, mas que a gente vai estar comentando, portanto assiste até o final. Atlas, dia 24 de maio foi lançado na Netflix, certamente ainda está disponível lá, onde a premissa não é muito nova para nós, né? Os robôs de inteligência artificial se rebelaram contra os seres humanos porque viram que eles estavam inferiores, né? Eles tinham um entendimento melhor sobre a vida, sobre a superioridade, sobre a, digamos, se manter vivo, se multiplicar, dizendo assim, não, vocês vão acabar destruindo a humanidade porque vocês se matam uns aos outros, enfim. E assim eles fizeram o quê? Eles feriram a primeira e mais importante lei da robótica. Nenhum robô pode ferir outro ser humano. Um ser humano, na verdade, porque ele não é o ser humano, ele só se parece com um ser humano. Mas só lembrando, a segunda lei da robótica é um robô deve obedecer a todas as ordens dos seres humanos, desde que isso não conflite com a primeira. E em terceiro, um robô deve prezar pela sua segurança, pela sua integridade, desde que não fira a segunda e a primeira regra também. Então, eles feriram e esse cara, o Harlan, foi o mais evoluído de todos e que ele simplesmente foi embora para um outro planeta dizendo assim, ó, eu vou embora, eu baguncei tudo aqui e um dia eu vou voltar, então fiquem ligados. E a Terra já bagunçada ficou assim esperando, ok, a gente tem que encontrar esse cara antes que ele volte, a gente tem que se resolver. E aí o que eles fizeram enquanto isso? Eles criaram 1 milhão de outros robôs. Eles já viram que o robô deu problema para eles e eles criaram um monte de outros robôs, inclusive o principal que a gente vai estar falando aí durante os nossos comentários, o que acontece durante todo o filme. E a nossa protagonista é Jennifer Lopez, que no primeiro momento eu achei que ela não tinha casado muito bem com o papel, mas depois durante o filme, a interação dela com o robô, eu acho que ficou bem. Sim, ela conseguiu encaixar bem com o personagem, deu certo. E ela é Atlas, uma menina que foi criada junto com o Harlan. A Harlan já não cresceu, né? Ele foi criado um robô já adulto, mas que é como se fosse o irmão dele. Até porque foi a mãe dela que criou esse robô, que é, digamos, a melhoria, ou melhor de todos os robôs, mais inteligentes, nananana. Só que aconteceu uma historinha ali, ela tinha uma certa relação, uma certa proximidade com ele, positiva até certo ponto, negativa até certo ponto, porque ele ganhava a atenção da mãe dela muito mais do que ela tinha. Ou seja, a filha não era tão amada, não tinha tanta atenção quanto um robô. E aí esse é a origem de todos os problemas, é a origem de todos os traumas da nossa Atlas, que cresceu com esse sentimento provavelmente de vingança, dizer assim, ó, primeiro, ela era minha mãe, ela tinha que estar mais comigo que um robô. E segundo, ela criou todo esse problema, ela se sentia responsável por tudo que aconteceu, porque foi ela que deu a oportunidade do robô quebrar a sua programação, o seu código ali e se libertar das ordens dos seres humanos. Porque existe um negocinho ali chamado, não sei o nome na verdade, mas é uma coisa que tu põe na orelha que sincroniza com o robô. Então vocês são só um, ele conhece os teus pensamentos e tu conhece os pensamentos dele, tu sabe quais são as capacidades dele e ele sabe também quais são as suas capacidades. Só que tu controla ele. E nesse momento ele conseguiu quebrar ali o cordão que limitava ele e passou ele também a conseguir controlar as pessoas. Assim, diga-se de passagem, nunca que eu ia deixar colocar umas agulhas na minha orelha para poder sincronizar com um robô bem capaz. Porque olha só, quer conversar comigo, quer me ajudar? Tá, me ajuda, mas tu não vai sincronizar comigo nem a pau. Porque, assim, não. Assim, no curso de inglês, volta e meia tem esses assuntos mais
atuais e tudo mais, e volta e meia a gente fala de tecnologia, e a professora já sabia, assim, não, o Andrew não vai querer isso aí porque ele é mais tradicional, ele prefere viver no campo, numa cabana ali, longe dos robôs, das coisas, do que ter uma coisa automática. Realmente, eu não gosto das coisas automáticas, algumas coisas são boas, né, olha só, a câmera nos ajudando aí, porém, outras eu prefiro assim, ela tá tirando a nossa oportunidade de viver a vida, fazendo muitas coisas para nós, para que fiquemos com um tempo ocioso e dependentes das máquinas e perdendo tempo em redes sociais, enfim, essa é a minha opinião, é o que eu tenho vivido, então eu não sou muito a favor dessas IAs, não, eu tô feliz sem elas, a gente viveu até aqui sem elas, mas enfim, continuando. O que acontece então? 28 anos depois, a criança Atlas já não é mais uma criança, é uma adulta, é a nossa grande Jennifer Lopez ali lutando contra esses robôs, procurando uma solução, mas principalmente encontrar onde foi o Harlan, para que galáxia, para onde é que ele foi. E assim ela facilmente encontra ele na galáxia de Andrômeda. Será que o Sam Seiya está por lá? Enfim, a dificuldade do filme, o conflito não era esse, não era saber onde estava o Harlan, porque foi fácil em termos de assim. Então, velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, mas eu vou pedir para te assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante, te inscrever no canal com certeza, e não deixa de assistir os outros vídeos aos domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. Ou 28 anos para isso acontecer, mas em termos de apresentação da história, foi fácil, foi rápido para nós. Não teve muitos conflitos em termos de conseguir avançar, porque é um filme que trata muito mais a questão de sentido do que resolução de problemas. O que ela precisa para avançar, ela sempre consegue, mas o que ela precisa para entender a si mesmo, essa é a grande questão, porque o filme todo se passa basicamente dentro do robô. Óbvio que tem o que acontece por fora, mas a história acontece ali dentro, entre a Atlas e o robô chamado Smith. E ali nos apresenta todas as possibilidades desse robô, que inclusive eles melhoraram muito, menos a bateria. Logo que o robô cai no planeta, ele diz, 15% de bateria, hein? Aproveita bem. Poxa vida, ele evoluiu do quê? Do iPhone? Eu acho que algumas coisas ficam faltando. Porém, eu acho que esse filme nos mostra muito a ideia dos projetistas do que eles esperam nos entregar para daqui, sei lá quantos anos. Mostrando todas as capacidades de adaptação, a eficiência médica, a capacidade de relacionamento, a capacidade de resolução de problemas, de apontar recomendações assertivas. Então, um robô perfeitamente inteligente e que nos entende e vai aprendendo com a gente, assim como as IAs já são hoje em dia, e que são muito mais parceiros. E com isso temos a Atlas, que é uma pessoa cética, que não quer de jeito nenhum se sincronizar com o robô, só que a vida dela acaba dependendo disso e ela passa a mudar um pouco a opinião dela. Ou seja, esse filme foi feito, obviamente, para nos fazer dar uma chance para os robôs, para as inteligências artificiais. É do tipo de pessoa assim como eu, porque tem muita gente que quer fazer dinheiro, tem muita gente que tá louco para ver a evolução dessa inteligência artificial e eu não estou. Então, para aquelas pessoas como eu, que não estão muito abertas, eles criaram esse filme, para que possamos ver, não, ele vai ser bom, ele consegue te curar rapidamente, tu tem um osso exposto ali, ele vai te ajeitar, tu vai conseguir andar, tu tem um problema, ele vai te dar uma solução imediata. Pois então, é assim, vai ser assim? Eu acredito que sim, mas tudo tem uma troca. Tu entrega algo para te ter algo. Tu abre mão de algo para que tu tenha certas facilidades. A vida nunca vai ser tão fácil, tão linda quanto esses filmes, quanto a tecnologia em si, na vida real, nos promete. Então, eu sempre vou ficar com o pé atrás, mas esse filme serve pra gente colocar esse pé atrás mais pra frente. A história, assim, ela não é surpreendente, não é nada novo, mas ela é bem apresentada pra nós, ela convence a gente entra, principalmente porque o foco não é bem a história, o que acontece ou por que acontece, mas é esse relacionamento da Atlas com o Smith, e quando o Smith aparece ali com 4 braços, todo melhorado e tudo mais, poxa, a gente dá uma vibrada junto, né? Foi um final bom, só que assim, no final mesmo, assim, que ele estava todo quebrado, mostrar um certo sentimento pelo robô, eu acho que essa é a pior coisa, uma coçadinha aqui, pior coisa que pode acontecer no futuro. Sabe por quê? Porque muitas pessoas hoje têm dificuldades nos seus relacionamentos com seres humanos. E quando eles tiverem a oportunidade de fazer isso com robôs que se adaptam a ti, vão te dar exatamente as respostas que tu precisa, eles vão estar, sabe, eles vão preferir
falar e se relacionar com robôs do que com pessoas. Isso é o que? É uma mentira. As pessoas são pessoas e os robôs são robôs. E assim no final, uma pessoa que era cética, que não acreditava, que não dava chance nenhuma para os robôs, agora está quase chorando por causa do robô ali que foi destruído. Poxa vida, tira ali o chip, sei lá o que é dele, põe outro robô e dá o start em outra máquina. Só estragou o sistema dele ali, mas ok, não tem por que ficar triste por causa de um robô porque foi destruído. É uma máquina. Não devemos colocar nossos sentimentos numa máquina. Frase é essa que vem do filme O Homem Bicentenário, que eu já comentei aqui algumas vezes. Assistam aqui o comentário no filme, assistam o filme, principalmente com o Robin Williams, um filme fantástico. Mas enfim, é uma máquina e isso na vida real tem um impacto muito forte, porque as pessoas já têm dificuldades de amarem e encontrarem os limites de uma das outras, de respeitarem umas das outras. Imagine quando tu tiver um robô que vai fazer tudo que tu precisa, vai te entregar emocionalmente tudo que tu precisa. Isso é terrível, mas enfim, tá ali. As pessoas, muitas delas, eu tenho certeza, espero que tu não seja uma delas, vão acabar se rendendo e olhando para uma máquina como se fosse uma pessoa e olhando para as pessoas como se fossem máquinas. Enfim, os efeitos desse filme também são muito bem feitos, né? A criação gráfica, a gente vê aquele mundo como se ele realmente existisse, mas de modo geral de que trata, é um filme que foi criado para nos dessensibilizar ou sensibilizar em relação aos robôs, às inteligências artificiais, para que possamos abrir as portas para que elas entrem na nossa casa, entrem na nossa vida, mostrando ali muitas das capacidades que eles vão ter de relacionamento, resolução de problemas, enfim, tudo que eu falei ali pode ser bom. E aí eu te pergunto, para fechar esse vídeo, tu teria uma máquina dessa, um robô dentro da tua casa, confiando a tua vida e as tuas coisas a ele? É o que eu quero saber, comenta aqui embaixo. Então, velhinho, este foi Atlas, espero que tenha gostado, quero que tu comente aí também o que tu pensa sobre essa relação de inteligências artificiais, futuro, se esse filme realmente ele traz essa mensagem ou se tu acha que é só uma historinha, nada a ver. Então, isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo teu gostei, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, te inscrito no canal, eu te vejo no próximo episódio de Producena.